Bom dia, pessoal. Bom dia. Boa segunda-feira para vocês. Bom estar aqui podendo falar com vocês, podendo abençoar um pouco a sua vida, né? Compartilhar uma palavra, orarmos juntos. É muito bom. E é bom começar a semana dessa maneira, né? Começar a semana aos pés da cruz, começar a semana com Jesus, não tem preço. Hoje a gente vai estudar o livro de Salmos, né? Como a gente tem feito, vamos estudar o capítulo 54. E eu tenho certeza que existe uma porção do Senhor para ser liberada sobre a sua vida nessa manhã. E eu quero começar essa manhã orando, começar essa manhã abençoando a sua vida e deixando mesmo os nossos problemas, né, as nossas preocupações aos pés da cruz e entregando ao Senhor a nossa página completamente em branco para que Ele escreva a história dos nossos dias e a gente escreva a história dos nossos dias sob a luz da palavra dele, né? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos na tua presença. Queremos te agradecer pelo final de semana que se passou. Obrigada por esse tempo de descanso, por esse tempo de refrigério, de forças renovadas. Obrigada, Senhor. O Senhor é aquele que renova as nossas forças, nos dá uma nova dose de ânimo e nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós queremos clamar ao Senhor para que a tua palavra salte mesmo aos nossos olhos, revele a nós os segredos do teu coração, revele a nós e traga reflexões e aplicações para a nossa vida. Nós queremos aprender, Senhor, com homens e mulheres de Deus que dedicaram tantos anos da sua vida, Senhor, ao Senhor. Nós sabemos que existe tanto para ser aprendido, nós não queremos viver na escuridão do desconhecimento, mas nós queremos nos aprofundar, papai, em te conhecer mais e mais. Por isso, fale conosco. Eu declaro corações sedentos, eu declaro os corações como terra fértil, dispostos e abertos para ouvir a tua voz, preparados para correção, papai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, nossa, tá cambaleando aqui meu celular hoje. Desculpa, gente, eu acho que eu não coloquei direitinho, então se cambalear, paciência comigo. Bom, antes da gente trazer a interpretação, né, e ler o salmo em si, sempre quando existe um contexto histórico, eu gosto de trazer essa mensagem, essa palavra, né, esse contexto, para que a gente entenda e quando a gente lê, a gente vai ter uma perspectiva diferente, sabendo qual foi a motivação, né, do autor, nesse caso Davi, ao escrever o salmo. Esse é um salmo curtinho, pequenininho, e a gente vai entender, a gente entende a motivação de Davi quando a gente vai lá para 1 Samuel. Bom dia, amiga! Deus abençoe seu dia, sua segunda-feira. A gente vai estudar Salmo 54 e eu tô indo lá para o contexto histórico antes da gente pegar o salmo em si, tá? Então, quando a gente pega lá, quando a gente vai para 1 Samuel, capítulo 23, é exatamente no contexto do capítulo 23 que o Salmo 54 é escrito. Bom dia, Rosângela, Deus abençoe a sua vida. E é Davi que escreve esse salmo. Mas, quando a gente vai para o contexto, a gente vê que Davi está fugindo de Saul, que era irado, que tinha inveja, que estava querendo perseguir Davi de tudo quanto é maneira. E aí, Davi, nesses momentos de fuga, em alguns momentos, pessoas de confiança, pessoas que ele amava, pessoas que ele queria bem, pessoas que deveriam ser gratas a Davi, essas pessoas traem a confiança de Davi. E o contexto do Salmo 54 é escrito num momento em que Davi, ele é traído, ele passa por uma traição. Que traição foi essa? Se a gente pega e lê o livro de 1 Samuel 23, a gente vai ver logo lá no comecinho que Davi, ele protege uma cidade. Ele protege uma cidade contra seus inimigos. E aí você pensa, meu Deus, os moradores dessa cidade devem ter motivos de sobra para quererem proteger Davi. Por quê? Porque foi Davi, né, que protegeu a minha cidade. Porém, essa decepção vem de onde Davi menos esperava. Esses moradores dessa cidade que só tinham motivos para agradecer Davi, são eles mesmos que vão trair Davi por 2 vezes. No versículo 13, a gente vê de 1 Samuel 23,
a gente vai ler assim: então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, ou seja, tinha um informante, né? O informante dessa cidade que foi protegida que anunciou para Saul: olha, Davi saiu da cidade. Mas, opa, não foi dessa vez ainda que eles pegaram Davi. Então, foi a primeira vez que Davi passa por essa traição. No versículo 19, a gente vai ver de novo essa traição. Então, subiram os ifeus a Saul, ou seja, esse povo que trai Davi são os ifeus. Subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque. Ou seja, fala do local exato. Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Jezibom. Nos dias de hoje é o GPS certinho, é mandar a localização pelo WhatsApp. Davi está escondido nesse lugar. E foi isso que o povo, que tinha motivos para agradecer, né? Porque os ifeus, além de tudo, eles eram um povo da mesma tribo de Davi. São eles que entregam Davi, né? Então, Davi protege uma cidade, né, contra os inimigos, e a forma como ele é retribuído, né, o que é muito triste, ao invés de retribuírem com carinho, com amor, com gratidão, ele recebe aí essa amarga traição. E é nesse contexto que o capítulo 54 é escrito. Em algumas bíblias, na minha aqui, por exemplo, tem até um subtítulo abaixo do título que está: Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos. No subtítulo está escrito assim: Masquil de Davi para o cantor mor sobre Negnote, quando os ifeus vieram e disseram a Saul: porventura não está escondido entre nós? Ou seja, esse capítulo... Bom dia, Marlene! Deus abençoe a sua segunda-feira. Esse capítulo, na verdade, ele é escrito num contexto em que Davi se sente injustiçado. No contexto em que Davi se entristece, porque quem deveria retribuir as atitudes de Davi com bem, retribui com mal. São num contexto em que pessoas que eram próximas a Davi viram as costas para ele. E Davi poderia fazer de tudo e pagar o mal com o mal, mas não, ele escolhe ir para o quarto, ir para a oração, né? Tem muito crente que às vezes é um justiceiro e às vezes, ninguém mexe comigo, quando mexe comigo é assim que eu me posiciono, né? Uma pessoa de briga, uma pessoa que quer fazer as coisas da sua própria maneira. Mas o contexto em que esse livro é escrito, em que esse capítulo é escrito, nos mostra que ao invés da gente pegar o pau para brigar, a gente tem que colocar os nossos joelhos em oração e clamar. E foi o que Davi fez, né? Ele se sente vulnerável porque quem deveria protegê-lo não protege, mas ainda assim ele vai para a cruz, ele vai para os pés de Jesus. E aí a gente vai ler esse capítulo dessa maneira. E aí eu quero dividir esse capítulo de 3 maneiras, tá? A primeira maneira, os primeiros 3 capítulos, os 3 versículos, vão falar sobre Davi, vão mostrar Davi clamando. Nos 2 seguintes, vão mostrar Davi confiando e, por fim, Davi adorando. Ou seja, Davi clama, Davi confia e Davi adora diante dessa circunstância de perseguição, de decepção, né? Então, vai dizer assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim. Quando a gente vê essa palavra estranhos, pode parecer, mas não era um povo que Davi conhecia? Davi, ele estranhava tanto o fato de parecer que aqueles homens eram desconhecidos para ele, né? Ele chamava de desconhecidos homens que ele conhecia, porque ele não mais reconhecia aquele povo. Então, sabe aquela impressão de, às vezes, você andar com a pessoa, ter intimidade com a pessoa, mas a pessoa mudar tanto que você não mais se conhece a pessoa. Nossa, já está tão diferente, parece que é uma outra pessoa, né? E é nesse contexto que Davi fala: eles são como estranhos se levantam contra mim, eles são como tiranos, procurando tirar a minha vida. Não ponha Deus
perante os seus olhos. Então eles, quando falam, eles não põem Deus perante seus olhos, eles não se importam com Deus, eles não se importam em fazer o que é certo, eles se importam com eles mesmos, eles se importam com o seu próprio umbigo, eles não querem ficar mal perante Saul, e para que isso não aconteça, eles estão dispostos a entregar pessoas que fizeram o bem, né, a pagar o bem com o mal. Então Davi, nesse momento, ele poderia e tinha motivos, né, justos, de acordo com os olhos dos homens, de se vingar, de se posicionar, de ir para a briga, de se irritar. Mas Davi escolhe, ao invés de agir, né, pelo seu ímpeto, pela sua raiva, ele escolhe orar. E a gente aprende com isso, porque por muitas vezes, quando a gente vê alguma injustiça, o nosso ímpeto é fazer as coisas do nosso próprio jeito, é chegar para discussão, mas não, Davi nos ensina que a nossa arma, ela é o clamor. Nós devemos clamar ao Senhor, porque quando nós entregamos uma pessoa nas mãos do Senhor, Senhor, eu não vou me vingar, eu entrego essa pessoa, essa situação nas suas mãos. A gente sabe que é melhor o homem cair na mão do homem do que cair na mão de Deus. Então, a melhor estratégia, a melhor saída não é você perder a razão, né, tentando fazer as coisas do seu próprio jeito, tentando trazer a justiça com o seu argumento. A melhor maneira é a gente confiar, entregar nas mãos do Senhor, clamar, porque Ele é quem sabe a melhor forma de lidar com as pessoas. Às vezes, quando a gente às vezes quer cria os nossos inimigos, temos os nossos inimigos, pessoas que não são pessoas boas, né, com a gente, mas a gente tem que entender o tempo inteiro as motivações que estão por trás dessas pessoas. E por muitas vezes, o inimigo, a gente não tem que ter raiva dessas pessoas, a gente tem que ter amor, compaixão e misericórdia, porque são pessoas que não são movidas e guiadas por elas mesmas, são pessoas que por tantas vezes são usadas pelo inimigo. Então, como a palavra por tantas vezes nos fala, a nossa guerra ela não é contra a carne, contra sangue, ela não é contra a pessoa, ela não é contra seu vizinho, contra alguém da sua família, contra alguém da sua casa, ela é contra o inimigo das nossas almas, né? Então, às vezes, a gente tem que ter, às vezes não, a gente tem que ter a convicção que a motivação do coração dessas pessoas não está em si mesmo. O inimigo planta sementes e as pessoas caem, né? Então, não tenha raiva, né? A gente tem que aprender a amar e ter misericórdia, tentar olhar com os olhos de Jesus. Então, beleza, Davi clama. Essa é a primeira parte, quando ele poderia se vingar, quando ele poderia ser homem e fazer o que qualquer um faria, se vingar, matar. Ele tem temor e ele clama, então ele coloca aos pés da cruz. E aí, na sequência, a gente vai ver Davi confiando, né? Então, quem tem fé para fazer essa oração, na verdade, é uma pessoa que não precisa cortar a cabeça de Saul, né? Porque Davi poderia se vingar e teve oportunidades para isso, de cortar a cabeça de Saul, de pegá-lo num momento desprevenido, mas quem tem fé para orar sabe que quem vai lutar a batalha dele não é ele, é o Senhor. E Davi era esse homem, ensina isso pra gente, né? A gente não precisa sujar as nossas mãos de sangue, a gente não precisa entrar em batalhas que não são nossas, né? Porque Deus compra as nossas batalhas e isso é lindo demais. Bom dia, mãe, Deus abençoe. E aí nos 2 versículos seguintes a gente vai ver Davi clamando então porque ele confia no Senhor. E aí ele vai clamar assim, então ele clamou antes pedindo ao Senhor misericórdia, intervenha, e agora ele clama mostrando essa confiança. Eis que Deus é o meu ajudador, em outras versões diz, eis que Deus é o meu auxílio. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Então, o Senhor está do meu lado, porque você é aquele que sustenta a minha alma. Ele tem essa consciência, então, que Deus é o seu ajudador, Deus é o seu auxiliador e que Deus está ao lado dele, que ele não está sozinho. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Então, ele está dizendo, eu não me vingo. Eu não vou sujar as minhas mãos com sangue. Eu não vou me vingar. E olha que Davi era um homem de guerra, gente. Davi era um homem que não tinha medo. Ele enfrentava gigantes, ele enfrentava pessoas que tinham mais habilidades do que ele para vencer. E ele está dizendo, eu não me vingo. Ele se vinga. É o Senhor que se vinga. Então, nós não precisamos agir com vingança. Bom dia, Yuri, acordou cedo. Deus abençoe você essa segunda. A gente não precisa agir sobre o peso da vingança. Eu vou me vingar de alguém. Porque quando a gente entende que o Senhor tem essa capacidade, essa habilidade para agir
e trazendo essa justiça, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso sujar minhas mãos, porque eu vou fazer da maneira equivocada, da maneira errada. E Davi mostra isso. Eu confio no Senhor. Eu não quero fazer as coisas da minha maneira, eu não quero fazer as coisas do meu jeito. Eu confio no Senhor. E a gente tem que entender que Davi tinha contexto, sim, para se sentir irado, com raiva e também magoado, também machucado. Por quê? Porque eram pessoas próximas, né, que foram que o entregaram, foram pessoas que caminhavam com ele, foram pessoas com motivo de agradecer a Davi e não com motivo de entregá-lo. E eu paro para pensar o quanto a gente às vezes permite que o nosso coração receba sementes que vão nos levar a ter sentimentos e ter feridas dentro de nós. Davi o tempo inteiro, apesar dele ter motivos para estar ferido, para ter que fazer terapia, ele confiava no Senhor e depositava no Senhor o seu direito de justiça. Isso me faz pensar a respeito do perdão, porque o perdão é realmente entregar ao Senhor o nosso direito de justiça. Senhor, eu não vou fazer as coisas da minha maneira, eu não vou me vingar, eu entrego ao Senhor o meu direito de justiça e que você cumpra a tua vontade, né? Então, o perdão nos faz viver isso. Quando as pessoas decidem não perdoar, porque sim, perdão é uma decisão, não é um sentimento. Você não vai sentir, agora eu estou com vontade de perdoar. Não, você decide perdoar. E aí, consequentemente, atrás dessa decisão, coisas vão sendo mudadas e transformadas dentro de você. E quando a gente não consegue fazer isso, vai criando uma raiz de amargura dentro de nós. Imagina Davi criando essa raiz de amargura no coração dele contra as pessoas. Meu Deus, mas eu fiz tanto por eles, eu protegi aquela cidade, eu protegi aquele povo, nós somos partes da mesma geração. Como eles puderam... Gente, imagina o quanto isso pode trazer malefícios psicologicamente e também fisicamente. Muitas doenças físicas, e isso a gente percebia muito orando pelas pessoas na sala de cura. Muitas doenças físicas, elas são sim reflexo daquilo que você sente, né, das suas emoções. Então a gente tem que ter a consciência e entender o quanto essa fragilidade emocional, o quanto a falta do perdão pode trazer consequências não só espirituais, mas também físicas, né, para o seu corpo. Davi, ele estava entregando nas mãos do Senhor. E quando ele entrega nas mãos do Senhor, ele está dizendo, Senhor, não está mais comigo isso. Tira isso do meu coração. Né? Arranca isso do meu peito, arranca isso do meu coração. Porque eu não quero, não me permito fazer com que essas sementes lançadas pelo inimigo tenham raízes, criem raízes fortificadas dentro de mim. E esse é um ponto importante da qual nós devemos partir. Né? Que a gente seja atento. Então, antes de você ouvir uma palavra e aquilo começar a ser enraizar dentro de você, você fala, eu repreendo, eu não aceito, eu corto o mal pela raiz. É literalmente cortar o mal pela raiz. E antes daquela sementinha, né, e criando raiz, você fala, eu escolho não me ofender com essa palavra, eu escolho não me ofender com essa pessoa, eu escolho não me ofender com essa situação. Tome, Senhor, é você que faz a justiça, eu entrego essa pessoa sobre os teus olhos, sobre a sua justiça e ponto. O Senhor nos chama para esse lugar. E aí Davi confia no Senhor. E aí na última parte desse capítulo vai mostrar Davi adorando. Ou seja, ele consegue até adorar num momento em que ele só poderia entrar na presença do Senhor para reclamar. Ele fala, eu te oferecerei voluntariamente, ninguém está me obrigando, eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Então eu escolho te louvar porque é bom te louvar. Por quê? Porque você me livrou de toda a angústia. Ou seja, mesmo diante dessa situação, o coração dele não está angustiado, ele não se sente perseguido, não se sente injustiçado, que é a pior sensação de que sentir injustiçado, sentir aquele sentimento de autocomiseração, de pena de mim mesmo, e quando você olha para você dessa maneira, isso só traz coisas ruins para dentro do seu coração. Então Davi fala, porque me livrou de toda angústia. Então, apesar de quem eu amei ter me traído, o Senhor me livrou da angústia, eu não me sinto mal por isso. E os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Então ele diz que eu, com os olhos da minha carne, conseguiram ver o que eu queria ter visto mesmo se cumprido. E não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz o mal se cumprir na vida do meu inimigo. Não fui eu que fiz a vingança. Não fui eu que me vinguei. Foi o Senhor. Como eu disse, né?
que quem dera o homem ser entregue nas mãos dos homens e não das mãos de Deus, porque Deus tem as suas formas de ensinar as pessoas, né, de vir mesmo com vingança, com justiça, de trazer justiça, que são formas muito mais poderosas e imponentes do que a nossa maneira. Então, o motivo de Davi conseguir louvar a Deus diante dessa situação toda é porque ele conhecia o caráter de Deus, é porque ele sabia do que Deus era capaz de fazer, e ele não tinha medo. Ele não tinha medo, porque ele sabia que, mesmo ele não fazendo, os olhos dele veriam de alguma maneira. Então, assim, existem algumas lições para a gente tirar desse capítulo curto, pequeno, 7 versículos, mas como a gente consegue aprender, né? E uma delas que eu destacaria, apesar de já ter falado várias coisas aqui, é que crente não é chamado para ter raiva. Você não foi chamado para ter raiva das pessoas. Glória a Deus, Rosângela, que bom que foi importante para você, né? A gente aprende todo dia. A gente não foi chamado para ter raiva das pessoas. A gente não foi chamado para ter desprezo pelas pessoas, né? A gente não foi chamado para vir e operar com vingança. A gente foi chamado, e olha escute essa informação. Nós fomos chamados para falar o que Jesus falou. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, ao invés de passar por uma situação e falar, mas aquela pessoa, mas fulano de tal, nossa, mas ele vai ver quando eu tiver oportunidade, mas ciclano, não, deixa, ao invés de a gente cultivar isso dentro do nosso coração, nós somos chamados para falar, perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Então, se porventura a sua atitude tem sido diferente dessa, o Senhor quer te chamar para o eixo novamente, o Senhor quer te mostrar o caminho e dizer, minha filha, meu filho, é isso que eu espero de você. Eu espero que você tenha esse coração capaz de dizer, perdoa, Senhor. Nem sempre é fácil, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não estão agindo sobre os padrões rígidos de comportamento que é exigido de um cristão, né? Porque sim, são exigidos de nós comportamentos acima do restante da humanidade. Nós não somos regidos pelo que a lei diz, né? Pelo que as leis brasileiras dizem. Os nossos padrões são mais exigentes do que os padrões da lei brasileira, porque nós estamos sobre um regime de uma terra que não é nossa. Um cachorro resolveu latir, é o Black, gente, deve ter entrado alguém aqui. Então, finalizando, se você não recebeu tanto perdão do Senhor, né? Jesus não te deu tanto perdão, todos os dias você não carece, não precisa receber esse perdão de Deus? Pois é, quem recebeu tanto perdão precisa saber perdoar. É uma máxima da nossa vida, né? Como crente. Quem muito foi perdoado precisa entender que foi muito amado, precisa entender que também vai ter que perdoar muito, né? Então, como eu fiz no último estudo, eu quero sempre tentar deixar desafios, né, para nós, para que a gente aplique no dia. E ainda mais começando a semana, né? Temos mais motivos ainda para começar a aplicar esses desafios. E o desafio que eu gostaria de deixar para vocês, eu sei que às vezes tem gente que não tem raiva de ninguém, mas muitos de nós temos, muitos de nós nutrimos sentimentos ruins. Eu gostaria que você pensasse se tem alguma pessoa em que você tem cultivado rancor, cultivado raiva, sentimentos, né, que desagradam o coração do Senhor. Pense nessa pessoa agora. Pense sobre a ótica de Jesus, né? Pense sobre a ótica de uma pessoa que foi muito perdoada, que é o seu caso. Nós somos muito perdoados. Pense sobre essa ótica a respeito dessa pessoa. E ao pensar a respeito dessa pessoa, peça que o Espírito Santo transforme e modifique seu coração. Fale, Senhor, eu não quero me vingar, eu não quero ter esses sentimentos dentro de mim. Eu quero que o Senhor transforme o meu coração para que eu seja capaz de clamar, de confiar, de te louvar e entregar, né? Se eu puder colocar uma palavra nova, eu colocaria entregar. Eu entrego essa pessoa, essa situação nas tuas mãos, Senhor. Porque a mim não cabe a vingança, é o Senhor que cabe fazer, corrigir, ensinar, amar, doutrinar, é ao Senhor que cabe tudo isso. Então vamos orar, né? Mas peça para que o Senhor traga isso no seu coração, alguma situação, alguma questão da sua vida que de fato precise dessa intervenção de Deus, tá bom? Então pense sobre isso enquanto a gente estiver orando agora. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra.
Obrigada, Jesus, por sempre falar conosco, sempre nos ensinar, sempre nos trazer de volta para o eixo e nos mostrar o que o Senhor espera de nós em cada uma das situações. E nós queremos aprender com Davi. Davi que tinha tantos motivos para ter ressentimento, mas não teve. E por tantas vezes nós temos um coração tão frágil, Jesus, tão fácil de ser machucado, de ser magoado pelas pessoas. Senhor, nós repreendemos esse espírito de autopiedade, de autocomiseração. Nós repreendemos, Senhor. Nós não queremos ter essa fragilidade emocional. Pelo contrário, nós queremos ser como Davi, papai. Ser firmados no Senhor, saber que é o Senhor que pertence à vingança e até aprender a amar aquele que nos ofendeu. Senhor, nós queremos amar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos entristeceram. Senhor, transforma o nosso coração nessa manhã. Nós não queremos, papai, ter raízes de amargura dentro de nós. Por isso eu repreendo agora toda raiz de amargura, papai, que possa porventura estar fincando estacas no nosso coração. Nós repreendemos agora. Nós queremos cortar o mal pela raiz. E antes que qualquer sentimento cresça dentro de nós e se transforme em muralhas, em arbustos firmes, nós repreendemos agora, Pai, no nome de Jesus. Nós declaramos corações sarados, corações transformados, corações capazes de perdoar, capazes de amar, capazes de dizer, Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa, Senhor. Nós declaramos esse amor firme, fundamentado na Tua palavra sobre nós. Deus, no nome de Jesus, papai, nós clamamos, tenha misericórdia de nós, nos dê um novo coração nessa manhã, papai, e nos dê, Senhor, fale conosco, Espírito Santo nos mostra se existe algo que precisa ser corrigido, se existe algum pensamento que precisa ser combatido, se existe sentimento de vingança que precisa se cessar. Pai, nós clamamos, fale conosco, papai, não só agora, mas ao longo do dia, fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. É bom, né? Muito bom estar com o Senhor, muito bom aprender com Ele. Eu espero que essa palavra encontre um lugar no seu coração. Lembra dessa palavra ao longo do dia, porque às vezes quando a gente escuta algo, você sabia que às vezes o que você vai escutar pode não ser para você, mas você vai encontrar com uma pessoa tão ferida, tão machucada e você, opa, eu fui ministrada sobre isso hoje. Eu posso lembrar dessa palavra e falar com a pessoa. Então a palavra começa aqui, vai até a casa de vocês e pode ser difundido por onde você for. Então fique atenta aos sinais do seu dia, às pessoas com quem você conversa, né? Você pode ter recebido hoje insumos para abençoar, né? Insumos para fertilizar a terra de alguém, água para fertilizar, água para molhar a terra seca de alguém. Então fique atenta aos sinais, fique atenta às pessoas ao seu redor, porque o Senhor nos ensina para que a gente ensine também, né? O Senhor nos amou para que a gente ame também. Então, nada melhor do que colocar isso em prática na segunda-feira, né? Que é logo o comecinho da semana, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente. Tenham uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. E continue acompanhando aí com a gente nos próximos dias da semana. Glória a Deus, Rosângela, minha linda. Não vejo a hora de conhecer um monte de gente aqui pessoalmente, tá? Quero ter essa oportunidade em breve, se Deus quiser. Beijos, fiquem com Deus. Fiquem com Deus e boa semana.